Paz do Senhor Jesus, amados e queridos irmãos, sou a irmã Viviane Santos. Vim aqui gravar esse vídeo com o intuito de um despertamento. Louvado seja o nome do Senhor sobre a calça leg. Louvado seja Deus. Mas aqui eu vou deixar aqui Apocalipse, palavra do Senhor que diz assim, Apocalipse capítulo 13, o versículo 20, que diz assim a palavra do Senhor. Eis que estou à porta e bato. Se algum homem ouvir a minha voz e abrir a porta, virei a ele e cearei com ele e ele comigo. Meus irmãos, o tempo que nós estamos vivendo, muita gente está expulsando Jesus e não estão percebendo. Qual é a experiência, irmã Viviane, sobre a calça leg? Certa feita, que não tem muito tempo, eu fui fazer caminhada. E eu e outras pessoas, assim, minha prima, entendeu? E aí eu uso o vestido para baixo do joelho, no meio da canela ou longo. E aí nesse dia eu tava com o vestido, né? Godê no meio da canela. E aí eu senti a obrigação de usar uma calça por baixo. Porém, porque nós ia caminhar muito, e como eu sou gordinha, as perninhas ralar uma na outra ia, tipo, ferir, né? Que as irmãs entendem, pessoas que são assim um pouquinho acima do peso. E aí, eu disse, eu não tenho nada de calça, bermuda, nada disso. E eu disse à minha prima, eu digo, minha prima, me preste uma calça, porque eu não sei se eu vou aguentar, mesmo que eu passe óleo, creme nas pernas, mas não sei se eu aguente, porque tem muitos anos que eu fiz caminhada. Aí essa era a primeira caminhada, depois de muitos anos. Que na verdade, quando eu fazia antigamente, não usava nada disso, de calça nem nada. E aí ela me prestou uma leg preta, bem coladinha, que estica mesmo. Aí eu disse, eita meu pai, mas eu não uso calça. Eu não gosto de calça, eu não uso calça. Será que o Espírito Santo vai me incomodar? Eu falei, né? Assim, na minha mente, não falei nada para minha prima, porque ela é evangélica, mas é de outra igreja. Aí eu cheguei, eu disse, me dê. Aí também não orei, não vigiei, não orei. E fui para casa, né, e vesti a calça por debaixo, a calça leg, por debaixo do vestido. Essa calça, irmãs, o vestido ficou no meio da canela. No meio da canela, tá entendendo? E tá mostrando só a parte do meio da canela para baixo da leg, entendeu? Ficou mostrando. E aí, minhas irmãs, fomos embora fazer a caminhada. Vesti, coloquei o tênis, tênis normal, né? E aí andemos e tudo, e nada, só de boa. Mas quando foi chegando em casa, irmãos, algo foi me incomodando, eu creio que o Espírito Santo de Deus me incomodando. Ali, aquela vontade de chorar, e sem eu saber o motivo. Eu digo, meu Deus, por que tô com essa vontade de chorar? O que é que tá acontecendo, Senhor? E nada deu teu discernimento. Porque isso requer, irmão, discernimento, temor, entendeu? Não é que você vai dizer, eu vou usar calça, é porque eu ouvi arrebatamento tal, arrebatamento. Sim, ouviu. Louvado seja Deus, que é um despertamento para sua alma. Você, assim, que não tem costume de orar, de ler a Bíblia, de jejuar para buscar a presença do Pai, Jesus permite que essas pessoas, Jesus arrebatam ela em sentido e em espírito, entendeu? Não todas, para despertar aqueles que estão fracos na fé, que são novos convertidos. Eu não fui doutrinada por arrebatamento. E aí, irmãos, o Espírito Santo começou, né, a me incomodar já perto de chegar em casa, coisa pouca. E ali aquela vontade de chorar, aquela tristeza, aquela angústia, e sem eu saber o motivo, que não tinha nenhum motivo para mim ficar assim. E sendo assim, irmão, cheguei em casa, tirei, fui tomar banho, coloquei a calça leg pra lá, não contei nunca isso, a minha prima, nem a minha irmã, nem ninguém. E ali, irmãos, eu fui orar.
eu fui orar antes de ir para a igreja, que já era quase umas 6 e pouco da tarde, fui orar. E ali, quando eu fui orar, aí foi que o negócio apertou, comecei a chorar, chorar, chorar do nada. E algo me cobrando, e o Espírito Santo dentro de mim ministrando, dizendo que eu pequei, ou seja, eu violei algo que ele já tinha me ordenado que não era. E eu digo, meu Deus, como assim, Senhor, eu pequei em quê? E nada da minha consciência me lembrar ou de me culpar, que seria terrível da calça. Aí sabe como foi que o Espírito Santo de Deus abriu minha mente? Que até na oração, entendeu? Eu estava ali ainda cega, com a visão espiritual cega, a mente, o entendimento espiritual. Não estava com nenhum discernimento. Sabe como foi, irmãos? Quando foi no outro dia, quando eu acordei, as minhas pernas estavam pior do que um ralo. Não do joelho muito para baixo, mas do joelho para cima. E embaixo estava mais pouco, e do joelho para cima, irmão. Tanto do caroço nesse mundo, mas tanto do caroço nesse mundo. Tanto do carocinho vermelho que chega, minhas pernas estavam inchadas. Quando eu me levantei, eu digo, Jesus, o que é isso? Oxi, na hora, ó, pá. O Espírito Santo disse, agora você se tocou? Praticamente só faltou ele dizer isso. Ele não disse isso, entendeu, irmãos? Mas aí eu disse, Jesus, tem de misericórdia, agora eu sei, meu pai, aquela angústia, aquela tristeza. E quando eu orava, era o Senhor ministrando meu coração, dizendo que eu pequei contra ti, eu não sabia o que era. E eu pedi ao Senhor para me mostrar o que era, porque a minha mente não estava lembrando e nem me culpando de nada. E aí, irmãos, minhas pernas ficou encaliçada e na parte assim de dentro das pernas começou a se despelar. Ó, irmãos, ó, eu tive que usar bastante óleo, pomada, remédio, e isso passou as semanas, para eu ficar boa, recuperada. E ali, ó, eu joguei, meus irmãos, joguei fora aquela leg, joguei fora. E eu disse, Senhor, tem de misericórdia e me perdoe, Senhor. Tem de misericórdia e me perdoe, mas nunca, Senhor, faço isso. Porque, irmãos, usar calça é pecado sim, entendeu? Usar calça a mulher e o homem, quer dizer, a mulher que vive em santidade, tentando santificar cada dia, porque santo 100% só é Deus, mas nós temos que buscar a perfeita santificação que o Senhor requer de nós, que é corpo, alma e espírito, entendeu? Nós temos que orar, nós temos que jejuar, pagar preço, porque tem coisa, irmãos, que não vem a culpa dentro de nós, porque nós vai estar cego espiritualmente. Que nem eu na hora não estava tendo discernimento, orei, o Espírito Santo de Deus ministrar no meu coração, que eu tinha pecado contra ele, mas eu não sabia em que parte era que eu tinha pecado, porque ali eu achei que era para uma necessidade, ou que não foi para vaidade, foi tipo para uma necessidade, protegendo minhas pernas para mim não ficar cheia de bolha. Mas aí então eu tive essa experiência com o Senhor Jesus, entendeu? Para mais nunca. Isso já tem quase 2 anos. Para mais nunca. E muita gente, muitas crentes que usam as calças, aqueles moletom, né? Dentro de casa por causa do frio. Senhor, posso comprar uma? Posso comprar uma para usar? Olha só qual foi a resposta do Espírito Santo. Olha só qual foi a resposta do Espírito Santo. Hoje mesmo pela manhã. Minha filha, os desobedientes não herdarão o reino do céu. Pronto, essa palavra aí, irmãos. E veio essa aqui, que foi Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, a porta é o meu e o teu coração. Se a porta do meu coração estiver fechada para as coisas espirituais e para a voz de Deus, que é espiritual e só fala na vida daqueles que quer obedecer e que tem temor e tremor a Deus, o Espírito Santo de Deus, ele entra, ele fala, porque Cristo, ele foi expulso da igreja. Cristo, ele tem ansiedade para estar dentro dessa porta que é o meu e o teu coração. Ele diz, eis que estou à porta. A porta é o meu e o teu coração. Ele está ansioso para entrar na minha e na tua porta para fazer morada.
para nos ensinar, louvado seja o nome do Senhor. Muitos estão expulsando o Senhor Jesus, que nem aconteceu ali, né? Jesus foi expulso pela nação israelita. Ele foi expulso porque a nação israelita rejeitou. Louvado seja o nome do Senhor. Também Jesus, ele foi expulso ali do mundo pela crucificação, da cruz do Calvário, louvado seja Deus. E hoje não é diferente, ele está sendo expulso de dentro dos templos por causa do mundanismo, do modernismo. E mesmo assim, aqui esse versículo, meus irmãos, vem dizer que ele, com seu amor insondável, ele continua batendo na porta. Eis, 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 eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Essa mensagem não é somente para o pecador que está no mundo, não. Essa mensagem é para muitos crentes que não estão mais abrindo a porta do seu coração, do seu entendimento espiritual para ouvir verdadeiramente a voz do Espírito Santo. Estão lá com aquela palavra demoníaca do tem nada a ver, do tem nada a ver, nada a ver. Ah, isso não tem nada a ver, foi o que eu falei e me dei mal. Precisou vir uma enfermidade, o Senhor permitiu vir para eu abrir a porta do meu coração, ele abrir e ele entrar, sondar dentro, falar, porque nós temos que temer. O homem e a mulher de Deus que quer morar no céu, ele teme a Deus. Ele não vai deixar de usar calça, deixar de usar leg. A mulher não vai deixar de usar calça e usar leg com medo de ir para o inferno, não. É com temor a Deus, meus irmãos. Isso eu digo de antemão e com experiência de vida. Porque naquela hora eu não estava com medo de ir para o inferno, não. Porque eu sabia que era pecado usar calça. Porque Deus já tinha falado para mim, já tinha me cobrado, ó, desde 2012. Entendeu? E aí o que é que acontece? Eu não tive medo não de ir para o inferno. Não tive medo não. Eu simplesmente botei ali, né, e fui-me embora. Então o Espírito Santo de Deus, ele me cobrou. Porque o filho que obedece o pai cobra. Quando ele desobedece, quando ele sai fora do padrão, quando ele sai fora da norma, da ordenança que o pai lhe deu. Entendeu? E pastor da minha igreja nem ninguém viu não e nem ninguém sabia. Porque muitos temem de usar algo com medo do pastor, com medo do regulamento da igreja. Eu não, meus irmãos. Eu temo é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque foram eles que me doutrinou e continuam me doutrinando, me ensinando como andar nessa terra aqui, cheia de pecado, cheia de nojeira, cheia de distorção. Então, o que eu digo para você, mulher de Deus, vá orar. Você que está vendo esse vídeo, não vem aqui comentar, entendeu? Se for comentários ofensivos contra a minha espiritualidade, a minha conduta espiritual ou de outras pessoas que forem ler, entendeu? Esse canal aqui prega a verdadeira sã doutrina bíblica, não é heresia, como muitos falam por aí, que é sã doutrina podre, doente. Não venha comentar e se quiser se descrever, se desescreva, porque esse canal aqui, ele é para um povo zeloso e de boas obras e para os pecadores, entendeu, que querem se arrepender dos seus pecados, porque eu fui um assim e o Espírito Santo foi que me convenceu. Então não vai ser eu que vou convencer nenhum pecador aqui não, que se chegar algum desviado, chegar uma lésbica, um homossexual, se chegar alguém, entendeu, uma prostituta, um drogado, não vai ser a irmã Viviane que vai convencer. Quem vai convencer é o Espírito Santo da verdade, o Espírito Santo do amor, o Espírito Santo de Deus é que vai convencer essa pessoa. Então, deixe que o Espírito Santo de Deus venha lhe convencer e não que o homem com as suas falácias, entendeu? Com as suas vãs conversas, venha convencer você não. Vá para o joelho, porque eu estou vendo muitas mulheres leigas na Bíblia, na oração e no jejum, e estão sendo disseminadas por espíritos enganosos nas redes sociais, entendeu? Falando bonito, falando bem bonitinho, explicadinho, aparentemente, né?
Mas é tudo sutileza de Satanás, é tudo engano do demônio. O espírito do engano não tem nada de Deus, meus irmãos. Não tem nada de Deus. Então, vamos ver aqui. Que eis que estou à porta e abro. Então, deixe que o Espírito Santo de Deus, ele venha falar ao teu coração. Se você está sendo cobrado por algo, não é coisa da sua mente, não. É o Espírito Santo de Deus. Se você ora e tem comunhão com ele, você vai saber discernir que é o Espírito Santo de Deus. Não vai dizer, é demônio, que nem eu estou ouvindo por aí. Entendeu? Louvado seja o nome do Senhor. Então, não deixe que Cristo venha ser expulso da tua casa. Não deixa, porque o pecado expulsa o Espírito Santo, sim, que 1 Coríntios, que diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo habita dentro de mim, ele já me mostrou, já me revelou que causa é pecado. E por que eu vou desobedecer? Eu vou entristecer o Espírito Santo de Deus, que está dentro da minha vida. Então, ele se retira e vai ficar simples, viviane, normal, com a minha ética moral, com o meu entendimento moral, com o meu achismo, com o que eu acho, com o que eu entendo. Não vou ser mais direcionada pelo Espírito Santo. Por quê? Porque eu fiz uma violação de lei. O Espírito Santo, a ordenança que ele deu, e a minha pessoa, através da palavra do Senhor, porque em Deuteronômio 22:5 diz, né, que a mulher não pode usar roupa de homem, nem homem roupa de mulher. Então, não expulse o Espírito Santo de Deus, não expulse Cristo da sua vida. Não expulse. Louvado seja o nome do Senhor. Que assim Deus nos abençoe, meus irmãos. E qualquer dúvida, é só deixar aí nos comentários. E todos fiquem na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus.